Vamos lá para o nosso segundo episódio do podcast Aulas Criativas com Música. Hoje nós vamos falar sobre o educador musical ideal. Características importantes para quem quer ser professor de música para crianças. Quando a gente fala em educação musical, musicalização infantil, é muito comum a gente pensar no público, nas turmas, divisão de turmas, materiais, pensar somente nas crianças. Mas hoje eu quero convidar você a pensar, a olhar para outro ponto de vista que é muito essencial, outro ponto assim que é base para sua aula, para sua escola ter sucesso. Quem é o adulto que vai conduzir esse processo? Quando uma escola tem vontade de implementar um setor infantil, quando o professor decide trabalhar com musicalização infantil, tem um passo a passo que tem que ser anterior. Antes mesmo da formação, antes mesmo de você pensar em começar, de você investir numa faculdade de música, ou você pensar na metodologia, qual é o perfil humano profissional que é importante para esse educador. Nesse episódio, eu vou conversar aqui com você está vendo aqui, estou na minha sala de música, aqui no cantinho, a gente vai conversar de uma forma super clara, tranquila, e vamos falar justamente sobre isso. Quais são as características que realmente são importantes para um professor? O que é que vai diferenciar um professor comum de um educador musical de excelência, que é extraordinário, que é referência? Como é que uma escola pode identificar o perfil ideal do profissional certo? É difícil de achar? É. Mas se você está pensando em contratar alguém para sua escola, antes mesmo de fazer qualquer contratação, você tem que ter ciência desses pontos importantes. Agora, se você já é professor, esse episódio também vai ajudar você a se autoavaliar, que é o que eu faço, enxergar os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, os negativos, e entender exatamente o que é que você precisa desenvolver daqui para frente. Então, fica comigo até o final. No finalzinho, eu preparei um checklist, vou fazer umas perguntas para você e também vou entregar para você um PDF com checklist completo, que é extremamente prático para você usar na sua contratação de professores ou então na sua autoavaliação pessoal, tá, professor? E, é claro, eu vou explicar para você também, né, durante esse episódio, como é que eu posso ajudar você, ajudar a sua equipe a desenvolver esse processo de musicalização com mentoria, com os cursos e os materiais. Eu sou professora de música já há muitos anos, trabalho com educação musical, musicalização infantil e também com treinamentos de equipes. Vamos falar aqui sobre o que realmente importa para um professor de música. Antes da gente entrar nessas características e competências, que eu até anotei algumas coisas aqui, a gente precisa entender o porquê dessa discussão. Muitas escolas de música que me procuram para fazer consultoria, para fazer treinamentos, elas falam assim: a gente está querendo abrir uma escola, uma turma de música infantil, a gente está querendo abrir musicalização infantil, a gente precisa contratar alguém, ou então, os pais estão pedindo muito musicalização infantil, tá abrindo esse público, sabe? E a gente não sabe por onde começar. E eu sempre faço uma pergunta importante. A mesma pergunta sempre: quem é a pessoa que você tem em vista para conduzir essa turma? Porque o sucesso dessa turma, o sucesso e o fracasso também da implementação de uma turma, ela vai depender muito menos do método, dos instrumentos, da estrutura física que você tem e muito mais do educador musical que você vai contratar ou da sua própria pessoa. Eu já vi muitas escolas com excelentes materiais, estrutura física maravilhosa, muitos instrumentos muito bons, boas intenções, público, mas que colocaram a pessoa errada na frente da turma. E aí, o que acontece? Nada vai funcionar, gente. As aulas não vão fluir, as crianças não vão responder, o professor ele vai se sentir frustrado, cada vez mais desanimado, cada vez mais cansado, sem resultado. Pouco tempo depois, os alunos vão começar a sair, a escola vai desistir da proposta, ou então vai levar sempre assim, empurrando, não é uma coisa que vai te trazer lucro financeiro e resultados. E às vezes a gente pensa que não deu certo por causa de outros fatores, mas na verdade o problema não era da musicalização, mas do profissional que estava à frente desse trabalho. Então, por isso, antes da gente pensar em como, a gente precisa pensar em quem. Quem é o educador que vai carregar esse projeto nos ombros? Porque não é um projeto fácil, gente. Às vezes a pessoa fala, trabalhar com crianças é bonitinho, é legal. É muito difícil. Quem é esse profissional que vai representar a sua escola, vai falar diretamente com os pais, com as famílias? Quem é a pessoa que as crianças, os seus alunos, vão ter como referência musical e afetiva? Esse episódio
como eu disse, ele vai nascer dessa necessidade de ajudar as escolas e os professores a entenderem de verdade qual é o tipo de profissional que a gente precisa. Não é um profissional que improvisa, é um profissional que é especialista. Vamos entrar nessa questão do perfil do educador musical ideal. Eu trabalho com formação de professores, treinamentos de equipes, consultorias, já tem muitos anos. E desde o começo eu sempre observo um padrão. Tem 5 pilares, eu separei aqui 5 pilares que vão estruturar qualquer educador musical que seja muito bom. Se a pessoa tem esses 5 pilares, normalmente ele é um excelente professor de musicalização. Então a gente vai se aprofundar em cada um desses 5 pilares, tá? Vamos lá. Primeiro pilar, deixa eu riscar aqui para lembrar que eu falei. Conhecimento musical. Tem gente que acha que colocar um professor de musicalização que está começando, que ainda não sabe muito bem, sabe? Esse é o primeiro ponto, porque ele vai sustentar todo o restante. Ensinar música para crianças exige domínio. Inadmissível um professor de música não ter domínio. Não estou falando, gente, de virtuosismo. Virtuosismo é outra coisa e não é nem importante. É uma pessoa que tenha conhecimentos musicais aprofundados. Ele compreende a estrutura, ele compreende, sabe repertório, sabe fazer arranjo. A criança, ela não vai precisar de um músico excepcional, um pianista, um baterista. Ela vai precisar de um músico que é consciente, que é seguro, que é capaz de traduzir esses conceitos musicais complexos em experiências claras e acessíveis para elas. E eu vou ser muito honesta para vocês, sabe? Muitos professores bons travam na hora de ensinar música para criança porque eles não dominam a teoria musical. Então eles ficam com medo. Meu Deus, como que eu vou saber transformar isso? Então, se você tem falta de segurança, esse é o primeiro ponto. Será que eu entendo de música? Será que eu sou um bom músico? Sei fazer arranjo? Sei ler partitura? Toco bem um instrumento? Segundo pilar, vamos lá. Afetividade e paciência. Essa é a alma do ensino infantil. Só que tem uma coisa, isso aqui a gente não finge. As crianças, elas aprendem pela relação com o professor. Elas olham o professor antes de olharem para o instrumento específico. Então, se elas são acolhidas, elas vão se abrir. Se o professor é um professor arrogante ou uma pessoa que se irrita muito fácil, perde a paciência muito rápido, as crianças vão ter resistência, sabe? E afetividade não é permissividade, não é ser aquela professora boazinha, sabe? Que deixa tudo, que é legal o tempo todo. Não, é uma pessoa firme, mas afetiva. Ela é uma pessoa presente, ela sabe olhar, ela na voz, o jeito de falar. Então, o professor afetivo não é aquele professor fofinho. Ele é um professor que vai criar segurança emocional para que as crianças se arrisquem e aprendam. Então, esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, importante, comunicação clara e positiva. Eu considero esse um dos pilares muito negligenciado. Uma instituição que contrata um professor que não sabe conversar, não sabe falar, ele vai destruir a atividade. Então, um professor que não sabe falar positivamente, tem uma fala negativa, vai diminuir a criança. Ele tem que ser uma pessoa que tem que falar claramente, ter uma boa comunicação com os pais e uma boa comunicação com as crianças, a forma de orientar essas crianças, como é que ele chama, como é que ele explica, como é que ele corrige, como é que ele molda essa turma. Essa clareza, ela é aprendida. Já o ponto anterior, não. É uma coisa natural, tá? A gente não finge. Quarto ponto, capacidade de transformar, criatividade. Essa aqui é uma habilidade que vai separar os educadores que são mecânicos dos educadores que são artistas, porque é o nosso caso, né? A verdade é simples, uma aula que a gente planeja nunca sai exatamente como planejado. Criança, ela tem energia, imprevisibilidade, ela tem vida, né, gente? Vida demais. Então, é isso que tá a beleza de trabalhar com crianças com aula infantil. E esse professor ideal, ele é criativo e ele sabe improvisar e transformar uma resistência em uma atividade. O imprevisto, ele consegue transformar em música. Então, é uma habilidade importante. Quinta, interesse pelo universo infantil, genuíno, entender como que as crianças se comportam, como as crianças aprendem. A criança, ela percebe quem gosta de estar ali, ela sabe quem entende o que está fazendo, ela
percebe quando uma pessoa está só cumprindo uma tarefa. Então, quando você se interessa pelo universo infantil, pelo desenvolvimento das crianças, pelas músicas que eles gostam, esse interesse é a ponte entre a música e o que vai fazer a criança aprender. Sem essa ponte, a aula vai virar simplesmente uma instrução e o professor que tem essa habilidade vai transformar aquela aula em uma experiência para a criança. E aqui estão esses 5 pilares que eu acho muito importantes para ser um educador musical de sucesso. Agora eu quero falar sobre o professor homem, gente, a presença masculina na educação musical dos bebezinhos, dos pequenininhos. Muita gente me pergunta assim, os pais resistem a colocar um professor homem? Os professores homens, eles têm dificuldades para conseguir mais alunos pequenininhos, criancinhas, sabe, bebezinhos? É possível trabalhar música com tranquilidade sendo homem? A resposta é, para mim, sim, é possível, com responsabilidade profissional, da instituição também. E eu vejo que os professores homens têm muita dificuldade. Onde eu trabalho sempre, os pais às vezes falam, eu quero com a professora mulher, não quero com o professor homem. E eles não entendem que a competência para educar crianças, para ensinar música, ela não tem gênero. Os homens, eles podem ser excelentes educadores musicais, podem ser sensíveis, criativos, afetivos, mas essa presença de modelos masculinos na educação básica infantil, ela não é muito comum, mas ela é muito benéfica para as crianças. Toda criança deveria ter vários tipos de pessoas ensinando, só que é muito difícil encontrar professores homens na educação musical de bebês e tudo. Então são questões de referências que as crianças precisam ter. E isso aí não é uma coisa do gênero feminino, sabe? O dom, o talento para ensinar músicas. Tem a resistência das famílias? Sim. Tem, isso a gente não pode ignorar. Eu tive escola de música, eu sei que às vezes os pais falavam, não, Stefania, se não tiver com você, tinha outros 2 professores, não, eu só quero se for com você. Então, esse problema é um trauma, sabe, que as pessoas têm, um trauma coletivo, de problemas que aconteceram. Por isso que uma escola, quando ela tem professores homens, ou se você é professor homem, é fundamental você estabelecer alguns protocolos que eu julgo que são muito importantes. Eu vou falar aqui sobre eles para você, Primeiro, uma presença compartilhada, você ter uma monitora, alguém que possa levar as crianças no banheiro, atender questões mais pessoais, você ser transparente com as famílias, você ter uma conduta ética, sabe, o profissional homem ter uma conduta ética, ter uma postura acolhedora, mas que não tenha contato físico desnecessário com as crianças, ser comunicativo, falar sobre essas questões com os responsáveis que eles se sentem seguros e também ter uma supervisão da instituição. Eu acho muito interessante ter câmeras nas salas, porque a câmera é um resguardo importante para o professor quando a escola tem condições. E isso aí é muito importante, mas eu sei que não é a realidade de muitas escolas. Hoje eu trabalho aqui com câmeras o tempo todo, eu acho maravilhoso. E quando a escola e o professor homem, ele assume essa postura de educador musical com transparência, as escolas que têm esse protocolo, elas vão integrar esses professores com muito sucesso, sabe? Eu conheço educadores musicais que são maravilhosos, por isso eu achei importante falar um pouquinho sobre esse assunto, que também faz parte do educador musical ideal. E agora a gente vai falar sobre as competências técnicas. Será que o professor de musicalização precisa ter faculdade? O educador musical ideal, ele não precisa ser um multi-instrumentista, habilidoso em todos os instrumentos, mas ele tem que ter um repertório musical infantil pedagógico grande, tem que pesquisar, ele tem que saber cantar afinado, gente. Um professor de canto, um professor de iniciação de musicalização desafinado não dá, gente. Ele tem que saber fazer percussão corporal, ser bom de ritmo. Tem que também saber fazer um pouquinho de percussão rítmica lá com os instrumentos, conhecer um instrumento harmônico como teclado, violão, ukulele e ter uma quantidade grande de músicas no seu repertório. Ele também tem que conhecer sobre o desenvolvimento de cada faixa etária, os marcos do desenvolvimento, o que cada criança consegue fazer. Então, tudo isso é desenvolvível. Com treinamento, com curso, o professor consegue desenvolver essas coisas, sabe? Ninguém nasce pronto. E é por isso que eu acredito que a formação contínua é importante. Participar de cursos, fazer mentorias, isso é muito importante. Faculdade é importante? Depende. Porque às vezes a faculdade não vai preparar um professor para
esses pontos. Muita gente me procura falando assim, eu quero me tornar esse educador, eu quero ser um professor de música, eu quero ter uma turma legal de musicalização infantil na minha escola, eu quero treinar a minha equipe, quero abrir minhas turmas, mas eu não sei por onde eu começo. Tem tanta coisa, eu não sei que instrumentos, que materiais. Então é exatamente para isso que tem a minha mentoria e a minha consultoria. Na minha mentoria, eu preparo professores de música para atuarem na sala de aula. Prático, tudo prático. Eu já mostro tudo que eu faço, como eu faço, sempre prático. Então, eu capacito esses profissionais, essas equipes de música, ajudo essas instituições para os professores se sentirem seguros para implementarem, para fazerem o início. Já com todo esse método pronto, planejamento anual, repertório pronto e toda a condução. Se você sente que precisa desse tipo de ajuda, precisa de acompanhamento para sua equipe, presencial, online, é só falar comigo. Aqui em algum lugar tem o meu WhatsApp, se você não encontrar, tem meu WhatsApp no Instagram, você fala diretamente comigo e aí a gente pode conversar a respeito desse assunto. Mas vamos continuar aqui, que agora chegou a parte do checklist do educador. Eu vou ler para vocês aqui, vocês vão responder sim, mais ou menos ou não. E eu vou deixar também um PDF com esse checklist completo para você fazer download, para marcar lá o verificado. Se você é professor de música e quer fazer o checklist para autoavaliação, ou se você é dono de uma instituição e quer fazer esse checklist para contratar alguém ou para avaliar os seus professores, eu também tenho um curso que se chama Como Abrir e Manter Suas Turmas de Musicalização. É um guia completo, lá já tem os materiais que você precisa, um checklist de materiais também completos. Preciso de triângulos, tambores, tudo que eu acredito que é essencial para você ter o seu acervo inicial básico. Já deixei nesse mini curso, vou deixar aqui embaixo também o link se você quiser. Esse mini curso que tá super em conta. Como eu falei para vocês, tudo anotadinho aqui na conversa. Nossa conversa vai ser sempre assim, simples, viu, gente? Eu costumo fazer as coisas assim, sem muitas edições e tudo. Então vamos lá. Checklist. Primeiro, domina o conteúdo musical necessário para você guiar as crianças? Sim, não, mais ou menos. Segundo, consegue se comunicar com clareza? Você fala bem? Terceiro, você tem uma postura afetiva, carinhosa, paciente? Quarto, você é bom de improvisos? Você consegue improvisar? Quinto, você entende sobre o desenvolvimento infantil e acha que é capaz de respeitar os seus tempos? O que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos consegue fazer? Sexto, você tem interesse genuíno por crianças, pelo universo das crianças? Você gosta desse universo? 7, você tem uma conduta ética alinhada com as necessidades pedagógicas dessas crianças? Você acredita que consegue fazer isso? 8, você consegue trabalhar em equipe e dialogar, a palavra é difícil, dialogar com as famílias? 9, você consegue pegar uma música e transformar em repertórios simples, experiências musicais acessíveis? 10, você está disposto a estudar continuamente? Sim, gente, a gente tem que estudar muito, porque a gente tem que buscar repertório novo, música nova, é sempre assim. Então, analise esses pontos aqui, vou deixar também um PDF para você fazer download, se for do seu interesse, que aí você vai marcando, é um checklist. Se você não encontrar esse checklist aqui, nesse episódio, nesse vídeo, se não tiver o link direto para o checklist, é porque ele está no grupo de WhatsApp. Você precisa entrar no grupo de WhatsApp, ir lá na descrição do grupo e olhar materiais gratuitos para download. Entra lá, dá uma olhada e baixa esse checklist, porque eu não sei quando é que você vai assistir esse episódio, não sei se ainda vai estar disponível. Aí você entra no grupo, dá uma olhadinha lá. O interessante desse grupo do WhatsApp é que eu compartilho PDFs, materiais, ideias, dicas, às vezes conteúdos lá do meu Instagram que são super legais, eu já jogo lá no grupo para você conhecer e salvar. E muitas coisas gratuitas, áudios, dicas, também falo sobre os meus treinamentos, é um grupo fechado, mando coisas lá praticamente diariamente. Então, eu convido você fortemente a entrar nesse grupo, porque vai ser enriquecedor para a sua prática na sala de aula para crianças.
musicalização infantil para crianças. Obrigada por você me ouvir até aqui. A gente vai ter mais episódios e eu quero te falar sobre o próximo. O próximo você não pode perder. Nós vamos falar sobre planejamento anual. Por que é importante o professor planejar todos os meses, temas mensais, como é que você faz o seu planejamento? Isso é um tema muito relevante, que vai facilitar muito o seu próximo ano. E se você está ouvindo esse episódio aí no meio do ano, nunca é tarde para começar. O ideal é a gente já começar o ano com o nosso planejamento anual prontinho, conteúdos, tudo organizado. E eu vou falar sobre isso no próximo episódio. Então, não perca, me acompanhe aqui, salve esse vídeo, se inscreva no meu canal, se inscreva nas minhas redes sociais, você não vai perder. Eu só coloco coisas que eu julgo ser realmente relevantes e importantes. Lá eu coloco muitas dicas, coisas rapidinhas, práticas ali para você fazer com as crianças, e aqui no podcast a gente fala de uma forma mais profunda. Gostou desse episódio? Deixa seu comentário, fala aí se você acha que precisa de mais alguma característica para um professor de música ideal, se você gostou, se você concorda, se você discorda. Vou ficar aqui para ouvir também a sua opinião. Muito obrigada por você ter me ouvido e até breve.